As dúvidas acompanham o eleitorado, que tem crescido pouco e amadurecido muito. 147.918.483 cidadãos estão aptos a ir às urnas em todo o Brasil, um aumento de 2,66% em relação às últimas eleições municipais em 2016. Desse total, mais de 133.300.000 são obrigados a votar. Outros 14,5 milhões têm voto facultativo, que são eleitores de 16, 17 ou com mais de 70 anos. Com relação aos concorrentes, Minas Gerais chegou a 80.316 pedidos de registros de candidaturas para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, superando o total das últimas eleições. Em 18 cidades mineiras, o próximo prefeito poderá ser eleito com apenas um voto, pois só tem um candidato disputando o cargo. As eleições municipais se aproximam, os candidatos estão em plena campanha política. E você, já decidiu seu voto? A equipe de jornalismo da NTV conversou com o advogado, professor universitário, mestre em Direito do Estado e doutor em Ciências Sociais, Bruno Fraga. Ele nos traz uma explicação coerente e clara que vai fazer a diferença no momento da escolha. Vamos começar pela função do vereador. A Constituição Federal estabeleceu números variáveis de vereadores considerando o quociente ou total populacional de várias cidades brasileiras. Muitas cidades têm uma média de 9 vereadores, chegando a 15 vereadores e uma quantidade que pode superar esse número, levando-se em consideração ao total de habitantes. O vereador exerce um papel elementar, um papel fundamental, como integrante de um relevante poder, que é o poder legislativo. Primeiramente, como funções típicas, a função de legislar, a função de propor projetos de lei de interesse do município e dos seus respectivos cidadãos. De fiscalizar, não apenas fiscalizar as contas, mas fiscalizar, acima de tudo, a arrecadação, o gerenciamento e a utilização de recursos públicos por parte do poder executivo. Aquelas que não são tão comuns ao vereador são as funções atípicas. Dentre elas, podemos destacar a função de julgamento, infelizmente para o caso, da realização de atos de improbidade ou atos que não sejam coerentes com o exercício do mandato, e também uma função administrativa, seja ela com relação à administração de pessoas, recursos, materiais e o próprio dinheiro que é direcionado à Câmara dos Vereadores todos os anos por parte do Poder Executivo. Reunião plenária ou o plenário da Câmara dos Vereadores, onde os posicionamentos dos seus integrantes são todos eles colocados de maneira clara, de maneira transparente e correspondendo à missão do Poder Executivo de encaminhamento de leis que poderão ser aprovadas pelos vereadores e até mesmo as próprias leis que são apresentadas por eles. Tão importante quanto os vereadores está o prefeito. É ele o gestor do município, que ganha a confiança da população para atender ao interesse de todos e utilização dos recursos financeiros. Todo agente público, principalmente o prefeito, ele é orientado por alguns princípios, ou seja, vigas mestras, a essência, a base de todo gestor público. Poderia destacar a legalidade, a moralidade, a transparência, publicidade e, atualmente, a própria ideia de eficiência, ou seja, a capacidade do administrador público em utilizar dos recursos em favor da população e de maneira consciente a, infelizmente, cada vez mais dificuldade de arrecadação que os municípios brasileiros vêm sofrendo. A Constituição Federal dedicou aos prefeitos municipais uma série de incumbências ou tarefas, dentre eles a própria zeladoria, a guarda da Constituição, a proteção, o cuidado da saúde, a assistência pública, a proteção, a garantia das pessoas com deficiência. Também temos que perceber e prestar atenção com relação aos equipamentos públicos. O prefeito tem o dever de cuidar desses equipamentos públicos, não apenas caracterizados como obras de arte, pontos turísticos, mas tudo aquilo que pode ser utilizado para o bem-estar da população.
A proteção do meio ambiente é outra incumbência essencial do prefeito. Criar programas para a proteção e defesa dos direitos sociais. Poderia aqui destacar o valoroso tripé, coincidindo com a moradia, a saúde e também, principalmente, a educação. Todo prefeito municipal precisa investir pesado com um percentual de recursos arrecadados em saúde e educação, chegando até a limites de cerca de 25%, como no caso da educação. Portanto, torna-se essencial que o prefeito precise ter essa capacidade de gerenciamento dos seus recursos. Ainda de acordo com o professor, o primeiro ano de mandato de cada prefeito é uma das principais fases da administração. O prefeito municipal, ele acaba, de certa maneira, herdando um município gerido, administrado por outro prefeito, a não ser que estejamos diante de um caso de reeleição. Caso não seja esta a hipótese, é muito importante que o prefeito possa ter uma boa equipe, a equipe chamada de transição, para que esta equipe não apenas conheça da realidade financeira, orçamentária e de patrimônio do município, como também possa preparar a boa gestão para o ano agora de 2021. Tenha cuidado, utilize do seu direito de voto sempre de maneira consciente, sempre zelando para o bem-estar, não só de você mesmo, da sua família e principalmente de todos os habitantes da sua cidade.